Boa noite a todos. Eu gostaria de compartilhar um versículo que se encontra no livro do Gênesis, no capítulo de número 21, no versículo de número 17, apenas a parte A do versículo, que diz assim: E Deus ouviu a voz do menino. Bom, de cara você logo pode perceber que há uma resposta direcionada a um perfil de pessoa. Esse perfil seria um adolescente. Esse adolescente chamava-se Ismael. Ismael foi colocado à sombra de uma árvore no deserto depois que a sua mãe, Agar, foi despejada da casa de Abraão, porque a esposa de Abraão havia alcançado o filho da promessa e ela achou por bem não querer mais a escrava Agar ali na cobertura do seu telhado. Então Abraão, entendendo a situação, pega um odre de água e um pão e despede Agar errante no deserto. Agar havia recebido antes dessa história toda uma promessa em que Deus abençoaria a sua geração após o nascimento de Ismael. Só que agora tudo parecia não favorecer toda aquela promessa que havia sido despertada. No momento que ela passa por um deserto, ela só tinha apenas um odre de água e um pão, e que acabou durante o percurso. Já não havia mais pão e também não havia mais água, porque o percurso que ela fazia era longo. Só que no deserto ela se deparou com uma árvore e colocou ali Ismael debaixo daquela árvore. E eu queria que você se atentasse para essa árvore nesse momento, porque a Bíblia diz que Jesus é a árvore da vida, e Ele é vida e vida em abundância. Ele está pronto para derramar dessa abundância de vida para aquele que necessitar. E no deserto, Agar, encontrando essa árvore, colocou o menino à sombra daquela árvore. E que não era uma árvore qualquer, até porque no deserto não tem nada senão deserto. Mas nesse deserto de Agar, o texto diz que havia uma árvore. Então essa árvore não estava ali por acaso. E depois que ela coloca o menino debaixo da sombra da árvore, ela se afasta e começa a orar, a clamar e a chamar a atenção de Deus. Quando o anjo entra em resposta para a oração, aparentemente falando, parece que a resposta seria voltada para Agar, mas na verdade a resposta foi voltada para um menino. Ou seja, nós temos aqui um veterano experiente numa jornada com Deus, que tentou ali usar do recurso da oração para chamar a atenção de Deus, e de fato o texto mostra que chamou, tanto é que o anjo entra em cena, mas só que a resposta veio direcionada para alguém que não foi mencionado em momento algum desse contexto histórico em que narra essa passagem entre Agar e Ismael no deserto, alguma fala sequer do menino chamando a atenção de Deus em oração. Mas quando o anjo veio, ele veio dizendo que Deus ouviu a voz do menino. Nós podemos entender então que houve um diálogo ali entre o menino e Deus. Naquela sombra da árvore, o menino estava também fazendo ali a sua oração a Deus. O que nós podemos já de cara mencionar é que de fato Deus ele não escolhe a classe ou faixa etária de pessoas de idade. Ele não escolhe idade para atender uma oração. Ele escolhe alguém que de fato esteja disposto a orar e orar de maneira certa. Eu vou explicar por quê. No livro dos Salmos, nós encontramos um texto, no livro dos Salmos 91, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. E quando ele ora, Deus responde. Primeiro ele descansa à sombra do esconderijo do Altíssimo, e quando ele ora, Deus responde e envia anjos ao seu favor. Bom, aquela árvore retratava a figura perfeita de Jesus, que promovia para aquele menino à sombra. Agar fez tudo correto, colocou o menino à sombra da árvore, fez tudo certinho, colocou a pessoa no lugar certo, mas ela não se colocou no lugar certo. O texto faz questão de dizer que ela colocou o menino lá à sombra da árvore e se afastou. Mesmo assim, ela orou e clamou. Só que a resposta veio para o menino, porque o menino estava descansando e orando à sombra daquela árvore. E Deus enviou anjos ao favor dele, porque quando o texto fez menção da resposta, ele diz: olha, Deus ouviu a voz do menino. Em outras palavras, eu vim por causa dele. Deus vai atender a resposta da oração. Então, às vezes, nós que já temos uma certa caminhada no Evangelho, nós encaminhamos pessoas novas no lugar certo, e ensinamos também como fazer as coisas no Evangelho de forma correta, mas às vezes nós, na aflição da nossa alma, nos afastamos, não nos permitimos o repouso, o descanso no momento da nossa comunhão com Deus, na nossa oração, mesmo passando por dificuldades. E a vida é cheia de altos e baixos, nós todos sabemos disso, mas o que você deve fazer, na verdade,
aplicar aquilo que você tem aplicado na vida de outras pessoas para você mesmo. Ou seja, coloque as pessoas no lugar certo, mas também se coloque no lugar certo para que você tenha uma resposta direcionada para a oração que tu vem fazendo. Nós precisamos permitir que os nossos olhos, que os nossos sentidos estejam voltados para a compreensão do momento. O menino passou pelo mesmo sofrimento que a mãe, sofrimento de fome, sofrimento de sede e, além de tudo isso, sofrimento de rejeição, porque ele também teve um momento de morada com os familiares ali, Abraão e Sara, juntamente com Isaac. Ele viveu um período da sua vida ali em comunhão com eles, mas agora já não tinha mais essa aliança, foi rompida essa aliança, esse vínculo familiar. Então, de certa forma, também ele vivia um sentimento de rejeição. Ele orava de um lado e a mãe do outro, mas a oração dele surtiu efeito, a atitude dele surtiu efeito, e foi apenas um menino. Isso também nos mostra que Deus é uma pessoa acessível a você que é adolescente que está me ouvindo, a você que é jovem que está me ouvindo, e a você também que é veterano, que já tem uma certa caminhada com Deus. O que nós precisamos apenas fazer é nos direcionar como direcionamos as pessoas para o lugar certo, e a orar e descansar no Senhor. Porque está escrito que aquele que descansa à sombra, quando ele ora, Deus responde. Aquela sombra não era outra sombra senão a sombra de Deus representada naquela árvore, que era a árvore da vida. Não era o fim da história de Agar, tampouco o fim da história de Ismael. Não era a morte o que Deus queria para aquelas pessoas, mas Ele queria a vida. E a resposta veio através das águas que fluíram no deserto. Quando o anjo disse: olha para o teu lado, Agar, e contempla no deserto águas vivas, manancial de águas vivas. Sacia a sede do menino e continue a sua caminhada, porque tudo que Deus falou a teu respeito e a respeito do menino haverá de se cumprir na vida de vocês. Então eu deixo essa reflexão aí para vocês, que vocês possam crer no poder da oração, se colocar no lugar certo e fazer com que o cenário seja preparado para que as promessas de Deus recaiam sobre as suas vidas. Então Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Mas eu te esforço, eu te ajudo, eu te faço capaz. Siga em frente, não desistas, não olhes para trás. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te faço capaz. Siga em frente, não desistas, não olhes para trás. Assim diz o Senhor.